graças a Deus, vai ou não vai? Agora vai, foi. 6 segundos já ao ar. Alô, meus irmãos, meus amigos do Facebook, Deus abençoe a todos, né? Amigos aí do YouTube, estamos ao vivo, pastor Antônio Isidro aqui do meu lado. Pastor Antônio Isidro, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, pastor Adriano Rufino, bom dia, paz para todos que estão acompanhando essa programação, que a presença de Deus entre no seu lar e que esse problema seja exatamente a base para você vencer e conseguir conquistar todos os seus objetivos. É através desse problema que você vai crescer e desenvolver tudo aquilo que está dentro de você. Pastor Adriano Rufino. Até porque, pastor Antônio, os problemas é que nos fazem crescer, né? Uma abordagem aí psicológica dessa questão do amadurecimento humano por meio dos problemas, ou seja, a pessoa que vive numa redoma de vidro, né? Às vezes, por exemplo, os pais que tentam proteger demais os filhos para que eles não sofram, mas o sofrimento é que faz parte, né, do crescimento da evolução humana. Por favor, queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso. É verdade, é um processo, na verdade é um processo, porque, por exemplo, a nossa geração, ou seja, pessoas que estão até a média de 60, 70 por aí, vê que, se for fazer uma comparação com muitos de hoje, com relação à vida, à experiência de vida, então há uma certa diferença. Por quê? Porque essas pessoas são tão guerreiras, entendeu? Tão determinadas? Porque passaram por grande dificuldade. Tem pessoas que passou fome mesmo, tem pessoas que ia dormir, não sabia se amanhã tinha café. Estou falando de café, imagine almoço, mas conseguiram sobreviver tudo isso. Então hoje tem pessoas bem-sucedidas, muitas pessoas bem-sucedidas, formadas, que jamais ela imaginaria. Então, quer dizer, no momento do problema, ela conseguiu resolver esse problema e hoje são pessoas guerreiras, pessoas fortes e tornam o problema de forma fácil. E quando a pessoa, como o senhor bem abordou aí, quando a pessoa ela encontra facilidade, quando vem os problemas, situação difícil, então por ela ter vivido somente de forma fácil, de muita proteção, então essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Ela vai encontrar dificuldade para vencer aquele problema, para resolver aquele problema. Por quê? Porque foi gerada nela pessoas fracas. E quando a pessoa vem dos problemas, das lutas, das dificuldades, então ela gera-se uma pessoa forte. E por ser forte, ela torna o problema fácil. E a pessoa, quando ela tem toda essa proteção, ela se torna uma pessoa fraca. E pessoa fraca vai ter grandes problemas, vai ver o problema como um gigante e não vai conseguir vencer, não vai conseguir ter ferramentas ali para poder conquistar os seus objetivos. Então, por isso que você que está ouvindo a gente, vendo a gente, se tornou essa pessoa forte. Dentro de você existe realmente essa força de guerreira. Hoje você é uma guerreira, um guerreiro. Por quê? Porque você teve problema. Então, olhando pelo lado positivo, o problema é realmente para te levantar, para tirar você da zona de conforto, para levar você para coisas grandes, como exatamente aconteceu na época de Abraão. Pastor Adriano Rufino. Bom, quer dizer, pastor Antônio, que aquela máxima, tem uma máxima que diz assim, tempos fáceis geram pessoas fracas. Pessoas fracas geram tempos difíceis. É isso aí mesmo. Né? O senhor abordou bem bacana. Aí tempos difíceis geram pessoas fortes. E pessoas fortes geram tempos fáceis, que gera pessoas fracas. É um ciclo, não é? Então, olhando, por exemplo, a geração dos anos 60, dos anos 70, o pessoal um pouco mais antigo aí, tem muita gente aí dos anos 40, dos anos 50 vivo ainda, né? Quer dizer, foram uma época difícil, né? Uma época difícil no Brasil, estamos falando de Brasil, né? Onde tudo era muito mais difícil, transporte público, a saúde pública, né? O trabalho, né? O salário mínimo, ou o salário, enfim, tudo era com muito mais dificuldade, a criação dos filhos, a educação dos filhos. A maioria do pessoal que é da década de 40, 50, 60, 70 e 80 também, né? Tiveram que interromper, por exemplo, os estudos para trabalhar, porque a pessoa ou trabalhava, né? E não estudava, ou estudava e não comia. Essa é a realidade, né? A maioria de nós tivemos que interromper os estudos para ajudar na casa, na família.
Ou seja, foram tempos difíceis que formaram pessoas fortes, né? E diante dessas dificuldades que as pessoas veem, a gente então entende. Olhando um pouquinho para a Bíblia, já que nós estamos falando de Deus, falando de fé, a gente pode ver então, por exemplo, vários homens, né, que tiveram tempos difíceis e se tornaram fortes por causa desses tempos difíceis. A gente pode enumerar várias pessoas, né, pastor Antônio? Não, é verdade. O senhor estava falando aí, vem uma recordação aqui longe. Hoje eu vejo, eu tenho um neto, tem 8 anos, e criança de vez de 10 anos, 12 anos. Eu fico me perguntando, meu Deus do céu, eu com 8 anos de idade, eu já, lá no Nordeste, eu já cortava cana. Talvez essa expressão. Quando eu falo cortar cana, tem muita gente que não vai entender. Eu cortar cana, todo mundo corta cana. Ou seja, já trabalhava na usina, por diária, lá juntamente, né, com a mãe, pai, meus irmãos. O dia inteiro a gente cortava a cana para o caminhão vir buscar dentro do canavial. Aí o caminhão vinha, né, os adultos enchiam o caminhão e levavam para a usina Santa Helena, que nem existe mais, existe outro nome agora, lá no Nordeste. Então, quer dizer, o dia inteiro com um facão desse tamanho, cortando igual um adulto mesmo, 8 anos de idade. Aí eu vejo as crianças de 8 anos de idade, 10 anos, digo, meu Deus do céu, era eu mesmo isso aí? Então, o que acontece? E tinha dia, e o seguinte, e almoço, detalhe, almoço. O que a gente levava no almoço? Era 3 batatas, 2 batatas, um pedaço de cará, quem ame, e um pedaço de baleia, carne de baleia, que na época a baleia era liberada, entendeu? A gente comia carne de baleia, e quando dava 11 horas, né, por isso que tornou até um nome lá que se usava muito, né, quando dava 11 horas a usina pitava, né, aquele barulho, mais ou menos por aí, né? Tipo lobo, né? Aí, opa, é hora do almoço, né? Só que a gente fala, é hora de baleia, porque ela só comia baleia. Era da baleia, por isso que até cortaram, botaram a lei para parar, senão ia entrar em extinção. Era tanta baleia, a comida era isso aí. Hora do almoço, dentro de uma latinha de leite ninho, faz até o comercial aqui, levar tudo. Então, quer dizer, um momento difícil para a gente comia aqui dali, depois cortava uma cana, chupava uma cana e vamos trabalhar até 5 horas da tarde. Era muito difícil. E isso, o que acontece? Nos fez o que? Pessoas fortes, né? Fez pessoas determinadas. Quer dizer, vê um problema que vier hoje em dia, você não se abate. Você está preparada para enfrentar aquilo da melhor maneira possível. E olha que não tinha condições como hoje tem. E hoje, pastor Dino, com todos os recursos que se tem, as pessoas ainda, no momento de luta, no momento da dificuldade, a primeira coisa que pensa é desistir. Desistir como? Vou tirar minha vida, vou acabar com tudo aqui. Pronto. Ou então ela entende, vou me vingar, se matando. Não, é um pensamento completamente errôneo. Como é que você vai se vingar de alguém tirando sua própria vida? A maior vingança, pastor Adriano, que você pode fazer com essa pessoa é continuar firme, lutando, e o seu sucesso, é o seu sucesso que você vai se vingar, é exatamente por aí. Entendeu? Você fazendo isso, pode ter certeza que assim como nos tempos passados, que Deus foi com esses homens, né? Eu me recordo de Sara, né? Com Sara e Abraão, com 100 anos, Deus se apresenta novamente, né, para Sara e conversa com ela, cumprindo a promessa, dando um filho para aquela mulher que prometeu. E ela dizia assim, meu Deus do céu, poxa, eu estou rindo, porque imagina as pessoas, vão fazer muitas pessoas rir, porque com essa idade e com um filho, né, e Abraão com 100 anos, as pessoas vão rir. Então, quer dizer, essas pessoas passaram por grande dificuldade naquela época, mas tiveram a promessa de Deus e esperaram em Deus. Ou seja, esperar significa você confiar em Deus. E é isso que nós estamos vivendo também, pastor Dino, aqui na Missão Evangélica Avivamento Mundial aqui, em Nova Campinas, né? No terminal aqui de ônibus aqui da Trel aqui, no centro de Nova Campinas, estamos vendo também esse espírito, né? O domingo do Pai Nosso, que é uma bênção. O pastor Dino vai dar continuidade, vai estar explicando melhor para você. Então é isso aí. Dias ou lutas, dificuldades, vai gerar você pessoa forte. E dentro de você existe essa garra, esse leão, essa leoa. E imagine tudo isso acoplado à presença de Deus. Ninguém te segura. Você vai longe, pode ter certeza, pastor Dino. Porque hoje vivemos uma geração
frágil, né? Muito frágil, conforme o senhor colocou, pessoas muitas vezes que não sabem esperar. O senhor que trabalhou na roça, trabalhou na lavoura, né? Com a cana, meu pai que era da mesma região lá, de Sapé, né? Ali perto de Campina Grande, famosa Campina Grande ali na Paraíba, 2 horas, né? Dizia que a região também cultivava abacaxi, né? E me dizia que lá era plantação de abacaxi. Mas seja o abacaxi, seja a cana, seja a melancia, porque tinha uma área lá também que parece que cultivava melancia, pessoal que é mineiro, pessoal daqui mesmo do Rio de Janeiro costuma também plantar. A gente sabe que toda plantação requer, o pastor Antônio, pelo menos 3 coisas importantes, né? Requer a plantação, que requer técnica. Existe uma técnica para poder plantar, não é só jogar semente por jogar. Cada plantação tem a sua técnica. Por exemplo, você vai plantar uma aipim, você tem que cortar a maniva, tem o local certo ali do corte, né? Qualquer tipo de plantação tem que ter técnica, tem que ter espera, não é? Porque depois da plantação vem o regar, aquilo que você planta. Eu lembro que quando meu pai plantava o aipim, né, a batata doce, que muita gente aqui no Rio de Janeiro planta, ali junto ao canteiro nasciam as ervas daninhas. E volta e meia ele tinha que voltar à lavoura para pegar enxada, plantar e regar ali, cultivar, não deixar as ervas crescerem para sufocar a planta. Na ausência de chuva, fazia ali um esquema para poder regar. Isso envolvia amor, envolvia paciência, né? Ou seja, uma plantação não é jogar a semente e amanhã você ter o fruto. Requer uma série de situações, requer técnica, requer paciência, requer espera, requer a dependência de Deus. De Deus, porque é Deus que vai mandar chuva no tempo certo, é Deus que vai mandar o sol, que o sol também é muito importante para o crescimento daquela planta. Ou seja, esses 3 elementos. Quando você olha, por exemplo, a Bíblia, você vê o apóstolo Paulo, quando ele vai plantar lá a igreja de Corinto, ele diz, olha, eu plantei, né? Eu tive a técnica de plantar. Apolo regou, ele teve a paciência, né, de regar, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, nossa dependência não veio da técnica, nem apenas da espera, mas de Deus. Esses 3 elementos são importantes em tudo da vida. Por exemplo, nós estamos aqui na Missão Evangélica Movimento Mundial plantando uma igreja. Há quem não entenda isso, né? A plantação de uma igreja requer experiência, não é? E nós temos experiência com Deus, experiência de ministério, são anos, são décadas, né, na presença de Deus, lidando com pessoas, seres humanos, né? Amor ao que fazemos, amor à obra, amor às pessoas. E paciência também para esperar que determinadas pessoas amadureçam, esperar Deus abrir o coração de certas pessoas. A Bíblia fala que Deus abriu o coração de Lídia para ela entender o que Paulo falava. Ou seja, Paulo pregava, mas quem abriu o coração de Lídia foi Deus. Então, quer dizer, a espera de você saber que é Deus que vai abrir o coração de determinadas pessoas. Há pessoas, por exemplo, que vão frequentar as igrejas, né? E o coração não vai abrir imediatamente. É preciso um tempo, como uma semente, que você joga na terra e ela precisa de um tempo para ela poder desabrochar, ela abrir, ela morre, ela abre para poder florescer. Há pessoas assim. Em relação à vida pessoal da pessoa, as bênçãos que a pessoa quer, aquilo que ela quer que Deus faça na vida dela, também tem que ter paciência. Olha o caso, por exemplo, pastor Antônio, de Lázaro. Veja Lázaro, né? Lázaro era amigo de Jesus, Marta e Maria eram amigos de Jesus. Quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, Jesus não saiu desesperado para a casa de Lázaro. Jesus esperou mais 2 dias. 2 dias que foram fatais, porque nesse período Lázaro morre. Quando Jesus vai à casa de Lázaro, já haviam se passado 4 dias. Se você observar aí em João capítulo 11, versículo 21, assim que Jesus chega na porta da aldeia, Jesus nem entra na aldeia, a irmã de Lázaro, Marta, que era uma mulher proativa, era uma mulher que não ficava sentada esperando as coisas acontecer, ela ia atrás, ela saiu ao encontro de Jesus na porta da aldeia e disse assim, olha, se o senhor tivesse chegado aqui
no momento que eu mandei o recado, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, o senhor tem um pouco de culpa no cartório, porque a sua demora, né? A sua demora, o senhor protelou, o senhor deixou para depois aquilo que era para ser feito agora, então meu irmão morreu. Porque na cabeça dela, Jesus se atrasou, né? Ela não teve paciência para entender que por trás daquele atraso, daquela demora, né, havia um propósito. Havia um propósito. Esse é o ponto que eu queria colocar, né? Quer dizer, às vezes a demora, entre aspas, de Deus em dar à pessoa aquilo que ela quer, na verdade é um teste. Na verdade esconde às vezes um propósito, pastor Antônio, muito maior, que ela precisa entender, e somente a maturidade é que pode fazer isso. Por favor. É interessante o que o senhor falou, porque, quer dizer, o ser humano é assim, ele tem que ter alguém para poder culpar. E eu posso até imaginar ela dizendo assim, isso é imaginação, o que veio agora no meu raciocínio. Que amigo é esse? O senhor falou que era amigo dele, ele muitas das vezes falou que era seu amigo. E nunca vi, que as pessoas costumam falar assim, pô, que amigo é esse? Que amor é esse que se tem? No momento mais que precisou, você abandonou ele. Olha só, né? Mas como o Senhor Jesus, ele é bondoso, né? Rico em misericórdia, eu acredito que ele, né, nem considerou isso. Mas aí, os pensamentos, o senhor está falando de plantação, né, de espera, e os pensamentos é fundamental, é importante. O seu pensamento, o meu pensamento, após aquilo que eu plantei, aquilo que eu me propus a fazer, são fundamental. Porque o seu cérebro, nosso cérebro, na verdade é um corpo, né? Um corpo invisível, que não sente essa dor de pancada, mas é um corpo. E, na verdade, ele precisa de alguém para quê? Para poder dar os comandos. Quando você se propôs ou plantou alguma coisa, seja na empresa, no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida familiar, financeira, onde quer que seja, quando você faz todo esse projeto, o que depois vem os seus pensamentos. Quais são os seus pensamentos concernente àquilo? Concernente a Deus. Porque o seu cérebro, o nosso cérebro, vai receber esse comando. Se você, depois de tudo aquilo, achar que não vai dar certo, então o seu cérebro vai exatamente dar todas as ferramentas para não dar certo. Você vai trazer tristeza, angústia, desânimo para você, para as pessoas, porque você que está dando comando. Agora, depois daquela plantação, depois de tudo que você fez, os seus projetos, você diz, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Então, você está dando esse comando e o seu cérebro, com certeza, vai dar todas as ferramentas para você saber esperar. Vai te dar paz, tranquilidade, alegria. Está entendendo? Então, todo esse comando ligado às coisas de Deus, aí a importância de você estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, independente de religião, pastor Adriano. Quer ver a pessoa? Não, porque eu tenho minha religião, eu sou isso, aquilo, outro. Não, na verdade nós somos criaturas, se tornamos filhos de Deus, todos nós, independente de religião, crença, cor, raça. Então, se você, com esse entendimento, aliado à presença do Espírito Santo, meu amigo, meu irmão, você vai longe. Tudo que você plantou, projetou, com certeza vai chegar aquele momento e vai começar a produzir a 100, a 60, a 30 por um. Basta os seus pensamentos. Quais são os seus pensamentos? Por isso que você quer um atendimento, você precisa de ajuda. Nos procura aqui. Ó, terça-feira, 8 da manhã, 7 da noite. Quarta-feira, pastor Adriano, tem dias que ele, 7 horas da noite, faz um estudo, da Carta dos Céus. Domingo, ou melhor, sexta-feira, Sexta-feira, 8 da manhã e 7 da noite, são reuniões, são cultos de libertação para quebrar olho grande, inveja, tudo de ruim, feitiço, algo de ruim feito para você. E domingo, 8 horas da manhã, como também às 7 horas da noite. Então, nos procure aqui, vamos conversar com você, sabe? Vamos dar uma orientação, seja lá qual for o problema que você estiver enfrentando, vamos lhe orientar, entendeu? E eu tenho certeza que você não irá sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu tenho plena certeza. Então, os seus pensamentos
será fundamental para esse início de projeto. Procura, gente, Avenida B, 86, aqui no centro de Nova Campinas, aqui em Duque de Caxias. Você pode sair de qualquer parte do Rio de Janeiro. Você embarca no ônibus, eu quero ir para Nova Campinas, sabe? Você que mora no Parque Paulista, aqui é Barro Branco, Jardim Angá, Santa Cruz da Serra, Xerém, Taquara, Imbarie, Parada Angélica, Saracuruna, Capivari, você que mora aqui também, para frente também ali, Piabetá, Fragoso, Santo Antônio, Santa Dalila, Mauá, olha, onde quer que você estiver nesse Rio de Janeiro, faça-nos a visita, sem compromisso. Eu tenho certeza, você irá ser bem atendido e você vai sair daqui com uma grande resposta. Por isso nós estamos vivendo o Domingo do Pai Nosso. Pastor Adriano, já falei até demais. De forma alguma. O senhor colocou uma coisa aí, deixa eu só colocar essa cadeira para trás, porque eu estou com a cabeça quase descendo aqui na tela. Pronto, agora ficou legal, parece até o logo aqui da igreja. O pastor falou uma coisa interessante. O senhor disse que o cérebro, ele também é o corpo, é isso? É isso? É um corpo. É um corpo, exatamente. É um corpo invisível, né, na verdade, né? Que ele não sente dor, aquela dor física. Mas ele recebe os comandos também ali, para poder dar as ferramentas a qual a pessoa precisa. Agora, sabe o que é interessante, pastor Antônio? É o seguinte, que os órgãos vitais, né? Para quem não sabe, pastor Antônio, ele é estudante de psicologia, né? E eu posso, então, conversar esses assuntos com ele, porque é a área dele. Não é a minha, porque eu não sou psicólogo, né? A gente é pedagogo, mas ele é da área, então ele pode falar um pouco sobre isso. O senhor sabe que os órgãos vitais do corpo, coração, pulmão, né, que são vitais, né? Eles são protegidos, Deus é maravilhoso. Deus protegeu esses órgãos com ossos, uma caixa óssea, porque são importantes. Tudo que é importante no nosso corpo está protegido com osso, não é? E o cérebro, que talvez seja o mais importante órgão, né? Ou um dos mais importantes, porque são interligados. Até o senhor comentava em off para a gente aqui que na morte, né, o coração, a gente achava que o coração era o último que se desligava, mas na realidade é o cérebro. O senhor percebe que o cérebro, como órgão fundamental da existência humana, olha como é que ele está protegido com uma caixa óssea, né? Por quê? Porque Deus quer mostrar a importância que tem o cérebro. Mas esse cérebro que está protegido por essa caixa óssea, ele tem um problema, ele tem pelo menos 4 portas, né? Ou 4 janelas, que são os 2 olhos e os 2 ouvidos. Ou seja, tudo que a gente vê e tudo que a gente ouve acaba afetando o nosso cérebro. E o senhor sabe que a vida da pessoa só muda quando os pensamentos dela mudam. Você não pode mudar a vida de um ser humano, seja ele quem for, evangélico ou não evangélico, cristão ou não cristão, ateu, seja o que for. Você não pode mudar a vida dessa pessoa sem antes mudar o pensamento dela. É por isso que quando Deus foi falar com Abraão, né, que Deus iria fazer dele uma grande nação, haviam lá os problemas. A idade, havia o problema de Sara, que era além de idosa, era estéril, não é? E por isso que ela ri, né, quando Deus fala para ela, você vai ser mãe, hein? Ela ri, né? Uma risada talvez de incredulidade ou de deboche. Mas Deus, para mudar os pensamentos de Abraão, disse a Abraão, vem cá comigo, vamos aqui fora da tenda, vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa aqui. Ele manda Abraão olhar para o céu, Abraão conta as estrelas. Não é que Deus estava preocupado com a astronomia ou com o formato das estrelas. Deus queria mudar o pensamento de Abraão, para mudando o pensamento de Abraão, mudar a vida de Abraão. Mesma coisa aconteceu com Josué. Quando Deus leva ele a Jericó, Deus diz a Josué, veja. Deus diz para Josué, ô Lorena, nós vamos orar por você, tá? A Lorena está ali, ó, pedindo oração. Querida, daqui a pouquinho, eu vou pedir ao pastor Antônio para ele orar por você. Tem aqui um caderno aqui já de oração? Pois é. Então, assim, antes de Deus mudar a vida de Abraão, primeiro Deus teve que mudar a mente de Abraão. Deus mudou a mente de Abraão para poder mudar a vida de Abraão. Como eu dizia sobre Josué, Deus disse para Josué, o pastor Antônio, Deus disse, veja, né? Eu entreguei Jericó em suas mãos. Quer dizer, Deus queria que ele enxergasse aquilo que ele estava para fazer, o que ele estava fazendo.
Então, às vezes, o que acontece com você que está me acompanhando aí pelo Facebook, nos acompanhando aí pelo YouTube? Às vezes Deus até quer fazer coisas grandes, mas depende muito da maneira que você vê. Como o senhor dizia agora há pouco, muitas pessoas, por exemplo, têm um pensamento limitado, né, por causa de situações que viveu, dificuldades e tudo mais, e ela não consegue ver além daquilo que Deus pode e quer fazer na vida dela. E é por isso que nesse domingo, conforme o pastor dizia, nós vamos estar aqui na Missão Evangélica Avivamento, realizando uma campanha, nós já estamos nessa campanha, a campanha do Pai Nosso. São 3 domingos do Pai Nosso. Por que a oração do Pai Nosso? Porque o Pai Nosso é uma oração modelo, ela não é que nós temos que ficar repetindo-a, né, interruptamente. Mas ela é uma oração modelo. Ela, por exemplo, Jesus, quando começa a oração do Pai Nosso, ele se refere a Deus como Pai. Coisa que o judeu, da época em que ele vivia, Jesus esteve aqui, o judeu não fazia. Os judeus achavam que Deus era um ser muito distante, muito longe, não é? Ou seja, e Jesus muda isso, ele mostra que Deus não é um ser tão longe, tão distante. Deus é um ser que está perto, ele é um pai que se importa com todos nós. Pastor Antônio. É verdade. Aí, só concluindo aí, com relação aos pensamentos, inclusive o seguinte, e saber também com quem você está andando, quem são as pessoas que estão andando com você, que você convive ali, seus amigos. Por exemplo, aqui em Provérbio 20, 23, né? Provérbio 20, 23 aqui, fala assim, olha, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Quer dizer, diga-me com quem você anda que eu te direi quem tu és. Ou seja, se você anda, você cola ali, né, nesse linguagem bem popular, com pessoas negativas, então essas pessoas, queira ou não, vai atingir você, como o pastor Daniel falou, né, com relação à visão, o ouvido que nós ouvimos. Então você colar, você andar, ficar próximo, direto com essas pessoas, é claro que o dia a dia vai dar com todo tipo de pessoa, não tem jeito, falando conviver no trabalho, aquele negócio todo, aquela amizade. Então, com pessoas negativas, o que vai acontecer? Isso vai contagiar você, vai contaminar você. E os seus pensamentos, com certeza, queira ou não, você vai ser afligido, atingido por esses pensamentos de negatividade. Então, os especialistas, pastor, até eles aconselham a pessoa o seguinte, para o cérebro, né? Se você puder fazer exercício físico, é bom, uma caminhada, uma alimentação e fugir de pessoas de forma negativa. Me diz com quem tu anda, Provérbio 23, né? 23, que eu te direi quem tu és. Com quem você anda? Quem são as pessoas? Quais são os pensamentos dela? Então, aí, para você fazer uma reflexão. Eu tenho certeza que, a partir desse momento, o Espírito Santo já está começando a mover muita coisa na sua vida e nos seus pensamentos. Pastor Adriano. Ok. Então, nós vamos agora fazer uma oração. A nossa querida irmã Lorena pede oração pelo lar, né? Filhos, esposo, filha, a misericórdia de Jesus sobre o seu lar. Glória a Deus. Deus o fará em nome de Jesus, né? A imagem, a postagem. Pessoal aí do Facebook também que estão nos acompanhando agora, que o nosso Senhor Jesus abençoe vocês de forma maravilhosa. Todos vocês aí que estão pedindo oração, inclusive esse vídeo ficar gravado, você pode deixar o seu nome aí nos comentários, que depois nós vamos recolher cada nome e fazer uma oração, tá bom? Vou pedir a gentileza ao pastor Antônio para que ele então faça essa oração por vocês. Lembrando que desse domingo nós vamos estar aqui juntos na Avenida B, número 86, no centro de Nova Campinas, aqui ao lado do terminal rodoviário. Venha de qualquer parte do Rio de Janeiro, nós estamos aqui a postos para poder ajudar você de forma gratuita, né? Até porque Deus nos deu um chamado que é plantar. Plantar requer técnica, plantar requer também amor, né? E espera. Pastor Antônio, por favor, a oração por todos os nossos amigos em nome de Jesus. Ó Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença e outros estão entrando nesse momento na Tua presença, Senhor.
Eu te peço onde quer que ela esteja, assim como a Lorena, outras pessoas que não conseguiram, né, entrar em contato conosco, né, devido à quantidade de pessoas, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe da vida e da luta de cada um que está nesse momento, Senhor. Porque quem está de fora, meu Deus, é muito fácil falar, mas quem está convivendo, vivendo a situação, é difícil. Mas eu tenho a plena certeza, assim como o ar que respiramos, que dos céus o Senhor ouve essa oração e começa a invadir esse lar, começa a invadir esta casa e mudar todos os pensamentos o qual essa pessoa ela está passando. Por isso, meu Deus, nas tuas mãos eu entrego a vida de cada pessoa e que ela possa receber do Senhor a resposta. Ainda hoje, Senhor, muitas respostas irão chegar fisicamente, onde através da fé será, meu Pai, expressa exatamente essa grande vitória que ela está precisando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa esse domingo do Pai Nosso e que todos que estão participando conosco possa, Senhor, tirar um tempo, participar também desse domingo, às 8 horas da manhã, da oração, do culto, da reunião do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego todas em tuas mãos, crendo na resposta e na vitória de cada um delas, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenho certeza que o céu se abriu sobre a sua vida. Fique em paz, fique tranquilo, porque já deu tudo certo. Pastor Adriano, suas considerações? Amém. Domingo agora também a Santa Ceia do Senhor, né? Um dia importante, vamos estar celebrando o corpo e o sangue de Jesus, tá bom? E com a oração então do Pai Nosso, conforme o pastor Antônio colocou. Bom, eu acho que ficamos por aqui, 30 minutos já deu, né? Tá bom? Que o Espírito Santo os abençoe. Conte conosco. Deus abençoe. A paz do Senhor. E até uma próxima em nome de Jesus. Tchau.